Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. Na Bíblia, vai encontrar, algumas passagens da Bíblia, essa expressão, né? Ou falando, dizendo altivez do espírito, ou até mesmo sobre soberba. Está falando, são palavras que têm o mesmo significado na Bíblia. Está falando de orgulho. Quando fala de orgulho, está falando de soberba. Quando fala de soberba, está falando de altivez do espírito. Tá bom? Só poder a gente poder ficar mais claro. Então, quando eu estiver falando tanto de orgulho, soberba, altivez do espírito, você está falando da mesma coisa. A Bíblia está se referindo à mesma coisa. Tanto você pode analisar que no versículo 18, quando fala assim, a soberba procede à ruína, né? Ruína, e a altivez do espírito procede à queda, vendo? É a mesma coisa, tem o mesmo fim. E eu queria falar hoje, destacar sobre essa questão do orgulho. O perigo do orgulho. Porque o orgulho, ele tem causado crise conjugal. Por causa do orgulho, quantos divórcios, separações, casamentos, né, torna a frisar em crise, abalados por causa do orgulho. Mas como detectar, saber que uma pessoa ela é orgulhosa? Primeiramente, a pessoa que é orgulhosa, ela tem dificuldade de falar que errou. Ela tem dificuldade de pedir ajuda, de dizer assim, olha, preciso de ajuda. Errei. Gente, a coisa mais nobre diante de Deus é quando a gente reconhece os nossos erros. Quando nós chegamos e falamos, não, errei. Quando o esposo chega para a esposa e fala assim, errei, eu não era para ter falado assim com você. Me perdoa, te peço perdão. Até mesmo para o filho. Se errou e reconheceu o seu erro. Deus se agrada disso. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa qualidade de humildade, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão. E está lá relatado no livro de Salmos. Nós vamos ver várias passagens em que Davi, ele se humilha diante do Senhor. Ele reconhece que ele errou. E olha que ele foi um rei de Israel, o segundo rei. Ele poderia deixar se subir a cabeça. Infelizmente, tem pessoas que não sabem lidar com funções e acaba, não, porque tem uma formação, e aí não aceita opiniões, a pessoa assim, que é totalmente inflexível. Isso é muito ruim, é prejudicial. E então, a pessoa que ela é orgulhosa, ela tem dificuldade, né, como eu falei aqui, de reconhecer que errou, ela tem dificuldade de pedir ajuda, E a gente vê que quantos, por causa do orgulho, tem deixado de usufruir coisas lindas, tem deixado passar, porque o tempo não volta, E podendo usufruir momentos maravilhosos com os filhos, com a esposa, com a família, mas por causa do orgulho, acaba se privando desses momentos que poderiam se tornar momentos lindos e maravilhosos. Exemplo de poder chegar para um filho e dizer para ele, te amo. De poder brincar, de poder abraçar, de poder beijar. Tem um relacionamento, tem pais, eu falo assim de pais, talvez mães também, que tem essa dificuldade
de abraçar, de beijar, de dizer que ama, por causa do orgulho. Olha que momento lindo, desperdiçado. E até mesmo o esposo mesmo, de poder chegar para a esposa e falar que ama, fazer um agrado, não precisa comprar uma coisa cara, se tem condições, é claro que a esposa merece, né? Mas se não tem, né, umas flores, uma caixa de bombom, ou seja, e declarar o seu amor, que é interessante, né? Que antes do casamento era altas declarações, né? Aquele momento da conquista, no período do namoro. Aí depois que casa, e aquilo vai com o tempo vai se esfriando, daqui a pouco não tem coragem nem de olhar e dizer te amo, né? De agradecer, de reconhecer, né? E agradecer a Deus pela esposa, ou agradecer a Deus pelo esposo, pelos filhos. Então o orgulho, ele contamina o coração, ele gela as emoções, o amor. Se a pessoa não tomar cuidado, aquela pessoa não for um coração de pedra. Um coração de pedra. Porque a pessoa que é orgulhosa, que tem até uma frase que fala assim, é orgulho ferido. Eu já não concordo com essa frase, orgulho ferido. Porque, na realidade, não é um orgulho ferido, mas é o orgulho, ele fere. Fere a pessoa que carrega esse fardo do orgulho e fere as pessoas que estão à sua volta, porque a pessoa orgulhosa acaba se tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa azeda, amarga, amargurada. E é interessante que a pessoa que ela se acha dono da razão. Por isso que fala, quando fala a questão do orgulho, que as pessoas se sentem elevadas acima das outras pessoas. Então ela não aceita opiniões, ela não aceita que uma pessoa venha falar e querer ensinar, ela não tem essa disposição, esse coração humilde, né, para poder aprender, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Só que o orgulhoso, ele inverte isso, ele quer falar sempre, ele está sempre com a razão, mas nem sempre ele tem a razão. E até dar uma ilustração, né? Poder a gente entender melhor essa questão da pessoa que é orgulhosa. É como uma pessoa que tem uma necessidade de beber água, tem sede, só que ela não reconhece, ela não quer, ela não fala que tem, ela tem a sede, mas ela não quer confessar, declarar. E quando alguém com um coração bondoso, generoso, lhe oferece água, ela até bebe água. Só que ela não tem assim de agradecer, de ter um coração grato. Sabe o que vai acontecer? Ela vai pegar aquela água, ela vai beber a água, ainda vai ficar reclamando e falando mal daquela água. Ou se não é aquela pessoa, você está lá, está se afogando, e está a pessoa ali, né, para poder ajudar, estendendo as mãos para salvar, e ela fica ali, prefere se afogar do que ser salva por causa do orgulho. Isso atrapalha muito nos relacionamentos, isso prejudica muito os relacionamentos. Quantas pessoas que estão sofrendo por causa disso, por causa do orgulho. E é algo que tem que ter todo um cuidado. Porque a pessoa acaba. Porque aí fala sobre convivência, né? Porque fica difícil de conviver com uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que tem um coração que é irredutível, que não adianta e que tem que ser do jeito que ela quer. E se for falar, tem pessoas que ficam até com medo de falar. Uma pessoa que tem essa questão do orgulho, a soberba, né, que é o orgulho em excesso, ela tem dificuldade. Ela fica até cheia de jeitinho, não tem nem como ter uma conversa tranquila. Ela fica com uma conversa, mas cheia de restrições, preocupada de, sabe, causar um mal-estar da pessoa. Então, é algo muito, 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 muito delicado. E a palavra de Deus fala sobre isso, porque aqui diz, né, que fala que, como eu li no versículo 18, a parte B desse versículo, fala assim, e a altivez do espírito, ou seja, o orgulho precede o que? A queda. Já está antecipando, já até sabe, ó, o resultado disso já sabe onde vai parar. Não vai ser um final feliz. Porque se a pessoa continuar assim, ela acaba ficando sozinha, né? Uma pessoa que fica difícil de relacionamento, seja no trabalho, já lidou com uma pessoa que é orgulhosa no trabalho? É difícil. Aí a palavra de Deus, ela ensina, ela nos orienta sobre esse perigo, porque é um perigo.
Então que a gente venha ter o quê? Um coração humilde, porque Deus, até na oração, Deus não tem como Deus atender e ouvir uma oração de um coração orgulhoso, que não se dobra, que não se humilha, que não reconhece, que depende dele. Se a pessoa nem ora, o orgulhoso teria dificuldade até para orar, até para falar com Deus. Ele tem dificuldade de ter Deus como seu Senhor, de submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus. Aqui a palavra de Deus já fala. Tanto que se a pessoa é orgulhosa, se ela lê a palavra de Deus, ela vai lançar o orgulho fora. Ela fala, não, peraí. A palavra de Deus fala que isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor ele não aceita, ele não, né, essa questão do orgulho. E lá em Tiago, no capítulo, lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai dizer o quê? Que o Senhor, ele resiste ao soberbo. Vou até abrir aqui para poder ler. Diz assim, no capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste. Olha, Deus resiste, ou seja, ao soberbo, ou seja, a pessoa orgulhosa. Ele resiste. Mas ele, aí aqui fala assim, mas o quê? Ele dá, porém, graça aos humildes. Então, quando nós temos um coração humilde, nós atraímos a presença de Deus. Quando nós temos um coração humilde, nós atraímos a presença do Senhor. E eu queria destacar hoje sobre essa questão de ter esse cuidado. Aí você vai dizer, mas como lidar com uma pessoa que como diz, cabeça dura, né? A pessoa usa esse termo, né? Essa pessoa que fica irredutível, fica difícil um relacionamento, uma convivência com uma pessoa que que é orgulhosa. Mas Deus dá sabedoria, porque uma das estratégias para poder combater, para poder conseguir manter um relacionamento saudável é o quê? A paciência, a longanimidade, o amor, o domínio próprio. Já vai falar do fruto do Espírito, né? Porque tem que ter o fruto do Espírito. E Deus dá graça. Por isso que a palavra de Deus fala sobre a mulher sábia, que ela edifica a sua casa. Por isso o Senhor fala da mulher virtuosa. Porque essas virtudes vão te ajudar a poder superar isso, a poder lidar de uma maneira para que isso venha a ser, para que Deus possa estar dando o quê? Vitória. E para que venha a cair por terra, porque é uma brecha, é uma barreira que se levanta para querer prejudicar os relacionamentos, para se tornar relacionamentos improdutivos, parados, estacionados, sem frutos, ou seja, da alegria, do amor, do perdão. Mas Deus, ele é poderoso, porque isso, para Deus, não é nada. E Deus tem poder, porque tem situações que é algo que já é de infância, e é algo de geração, sabe, que passou de pai para filho, aí aquele temperamento fechado, né, rancoroso. Mas Deus, através da sua palavra, ele trata. Porque a gente está falando que da cura das emoções, da cura da alma. Um coração sarado, curado, uma mente sarada e curada para a glória de Deus. Então eu quero dizer para você que esteja passando por isso na sua casa, na sua convivência familiar, ou seja, na área conjugal, ou nos relacionamentos, ou no trabalho, eu quero dizer para você que tem jeito. Não desista. Que Deus tem poder para mudar esse quadro, mudar esse coração, mudar essa mente. E Deus vai estar te dando sabedoria, vai estar te dando graça, para você poder agir. Porque a ação nessa situação, na realidade, é o quê? É oração. Amor. Paciência. Torna a frisar novamente, né? Para lidar com pessoas que são orgulhosas. Aí o tempo, aí depois com o tempo isso vai sendo tudo. Quantas pessoas que eram orgulhosas e hoje foram mudadas, foram moldadas através do Senhor, através da sua palavra. E mudaram a sua maneira de pensar, mudaram a sua maneira de agir, mudaram a sua maneira de falar. Foram pessoas
totalmente transformadas através do Espírito Santo. E Deus tem poder para transformar, sim. Deus tem poder para mudar essa situação, sim. Não é algo irredutível, não é algo que não tem como mudar. Tem sim, tem jeito. Porque não existe nada difícil para o Senhor. Nada que Ele não possa fazer, nada que Ele não possa realizar, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Então, quando nós confiamos, aí é a fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí Deus, Ele começa a agir. Aí essa barreira aí ela vai estar sendo rompida. Mas aí Deus vai estar te dando sabedoria, vai estar te dando graça, né? E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado, o nome do Senhor sendo exaltado na sua vida, no seu lar, em todas as áreas, para a glória dele. Então, essa palavra que eu queria deixar hoje. Então, que você possa estar guardando no seu coração essa questão do orgulho, e Deus vai estar te dando graça e dando sabedoria, e se humilha aos pés do Senhor, reconhecendo que sem Ele você não é nada, porque nós não somos nada sem Ele mesmo, nós somos totalmente dependentes do Senhor. A entrega lança sobre o Senhor, porque Ele é um Deus, um Pai maravilhoso, que cuida dos seus filhos, e Ele tem o melhor para você, tá? Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.